E nós vamos falar sobre um F3. Nós vamos falar sobre 3 Fs importantes para essa nova estação. Repita comigo: falar, fazer, frutificar. Só vocês: falar, fazer, frutificar. Falar, fazer, frutificar. Falar, fazer, frutificar. Hoje nós encerramos a série da língua, poder da língua. E a palavra de Deus diz em João 15, do 1 ao 7, uma das mais conhecidas passagens bíblicas. Jesus dizendo: eu sou. Talvez seja a única passagem que Jesus se gaba de quem Ele é, no bom sentido. Porque as únicas 2 vezes que eu vejo Jesus dizendo eu sou, esse cara sou eu, são as vezes que Ele diz, em primeiro lugar, eu sou o Filho do Deus vivo. Eu sou o que sou, eu sou o Filho do Deus vivo. Eu tenho autoridade no céu e na terra. E a segunda vez é essa: eu sou a videira. Eu gosto muito de posicionamento. Quem sabe o que é, não fica refém da opinião de quem não é. Quem sabe quem é em Deus, não fica intimidado pelo medo do homem. Quem sabe quem é em Deus, filho, filha de Deus, não fica com receio de desagradar outras pessoas. Não fica. Quem sabe que faz certo e cumpre princípios, não fica com medo do diabo. Sabe por quê? Porque nós fomos feitos para termos posicionamento. Jesus diz assim: eu sou. Você sabe quem você é? Porque quando vierem mentir ao seu respeito, você precisa saber bem quem você é. Quem você é? Eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu sou profeta às nações. Deus me escolheu para profetizar, para destruir as obras do diabo e para edificar as obras de Deus. Eu sou pastor de ovelhas. Eu sou pai, sou marido. Eu sou amigo. Eu sou. Todo mundo que disser o contrário disso não vai conseguir me convencer e nem deturpar a minha identidade, porque eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é? Olha, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o vinicultor. Ele é o agricultor. Ele é aquele que cultiva essa videira. É Ele quem coloca a seiva, o alimento que eu preciso para poder frutificar. Mas Ele diz assim: toda vara, todo galho que estiver em mim e que não dá fruto, Ele corta. E toda vara que dá fruto, Ele limpa. Ou seja, toda vara passa por um processo de facão, que vai determinar se a vara vai ser cortada ou se vai ser purificada. É a resposta que a vara dá. Ninguém aqui está isento de correção. Ninguém está isento de passar por tribulação. Ninguém está isento de passar por decepção. Mas a resposta que nós damos aos processos da vida mostra se vamos dar mais frutos ou se vamos ser cortados no meio do caminho. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele corta, e toda vara que dá curto, Ele limpa, para que dê mais frutos abundantes. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Permanecei em mim, eu vou permanecer em vocês. E como a vara não pode dar fruto de si mesma, se ela não permanecer na videira, ou seja, em mim, porque eu sou a videira verdadeira, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois a vara. Quem aqui está conectado à videira verdadeira? Não a opinião das pessoas. Quem aqui está conectado à videira verdadeira? Não a sua própria opinião. Levante sua mão. Quem está conectado a Jesus e não a última profecia que recebeu? Quem está conectado a Jesus e não a última conferência que participou, e não a última igreja que foi, e não a última decepção que teve com o pastor, e não a última maneira como viu a vida? Quem está conectado a Jesus em primeiro lugar? Levanta a mão. É por isso que aqui é a quarta profética, porque Jesus pode ser o nosso pastor. Se Jesus é a nossa videira, Ele pode ser o nosso pastor. Eu não tenho problema nenhum quando Jesus me corrige, mas eu tenho um grande problema
quando opiniões tentam me corrigir. Porque as opiniões, elas são muitas vezes fruto de uma dor. Elas são muitas vezes fruto de uma decepção. Elas são muitas vezes frutos de desequilíbrios. Sabe de uma coisa, meu irmão? Quando nós estamos conectados com Jesus, Ele não nos deixa sem limpeza. E esse versículo é claro que diz que nós estamos limpos porque Ele falou as palavras dele para nós. Olha o poder da língua. Aquele que permanece em mim e eu permaneço nele, dá muitos frutos. Pois sem mim nada podeis fazer. E se alguém não permanecer em mim, é lançado fora, como a vara, e seca. São semelhantes a varas que são juntadas, lançadas no fogo e ardem. Mas se vocês, farol, permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pode pedir o que você quiser, e será feito. Sabe, gente, há 2 meses atrás, Deus me deu um número na cabeça. Quando eu estava orando para a conferência ser, eu disse: Pretinho, eu quero te ajudar a organizar a conferência. Eu quero fazer jejum e oração. Eu quero treinar a equipe. Eu quero poder ser um auxílio seu nessa conferência. Você deixa? Ela falou: claro. Eu disse: Deus me deu um número de 700 pessoas. E nossa última conferência tinha tido 550 mulheres. E era um crescimento grande de mulheres. E Deus me disse assim: se você permanecer em mim, você pode me pedir que eu vou te dar. Irmãos, vocês não sabem o que aconteceu. Começou a acontecer todo tipo de maldade, malignidade a respeito dessa conferência contra nós. Foi um absurdo. A gente nunca contou para vocês e nem vai contar, senão você pode perder até a fé. Mas próprios crentes começaram a tentar destruir nossa reputação. Começaram a tentar roubar preletor da gente. Começaram a tentar ir com estrutura de imponência humana, destruir o que Deus estava fazendo no espiritual. E a nossa resposta foi: não a nós, Deus, mas ao Senhor eles estão se opondo. Porque nós não estamos tentando destruir ninguém. Nós só estamos tentando edificar o seu reino. E enquanto Deus limpava a mim, limpava a Tauana, limpava a liderança, enquanto nós jejuávamos e orávamos, enquanto nós nos dispusemos a nos ajoelhar e nos humilhar diante de Deus e falar: vê se tem algo em nós que não está te agradando. Sabe o que Deus ia fazendo? Ia elevando as inscrições. Ia elevando as inscrições. Ia confirmando mais gente. Daqui a pouco era tanta gente que queria vir pregar aqui que a gente teve que dizer: não vai dar nessa conferência, pastora, só na próxima. E enquanto isso, pessoas que estavam tentando nos destruir, investiam, punham tráfego pago, começaram a forçar as pessoas, obrigar as pessoas, e as pessoas não iam. Deixa eu te dizer, o segredo não é o que você faz, nem o que você fala, mas é em quem você permanece. O segredo não está no que você fala e não no que você faz, mas em quem você está repousando a sua vida, suas dores, suas esperanças. Eu não tenho nada contra falar certo, eu sou muito pró essa ideia que a gente tem que aprender a falar cada dia mais. Eu não estou nada contra a gente ser assertivo no que fazemos. Fazer é muito importante, eu sou um fazedor. Minha manhã começa com uma lista de coisas que eu tenho que vencer naquele dia. Quem se identifica comigo? Levante sua mão. Fazedores, como eu. Não tem nada de errado em ser assertivo no fazer. Temos que fazer, mas não é o que falamos e fazemos. É em quem permanecemos enquanto falamos e enquanto fazemos. Essa palavra vai mudar a sua vida se você praticar nessa noite. Essa palavra vai tornar você mais assertivo no seu trabalho, na sua profissão. Essa palavra vai tornar a sua família mais edificada. Essa palavra vai edificar a fé de quem está sem fé. Essa palavra vai ressuscitar ministério de quem achou que tinha perdido o ministério. Palavra nenhuma pode ir contra você quando as suas palavras estão permanecendo naquele que primeiramente te chamou e falou ao seu respeito. Ah, mas você é aquilo. Aí você volta para Deus e pergunta: eu sou aquilo? E Ele diz: não, permanece em mim, você é meu filho amado, minha filha amada. E aí você vai dar fruto. Olha, deixa eu te ensinar o segredo do sucesso. O segredo de como lotar uma conferência. Permaneça nele, pastor, pastora, líder.
Pode pedir o que você quiser e será feito. Próximo. Então, primeiro vamos falar sobre o F do falar. Falar com sabedoria é importante. Nós já aprendemos isso nessas últimas 4 semanas. Saber falar, falar com graça, falar no tempo certo. Semana passada nós vimos isso, como maçãs de ouro em fruteiras de prata. É a palavra certa, dita no tempo apropriado. É muito importante saber falar na hora certa. É muito importante falar para glorificar a Deus. O pastor André pregou isso aqui numa quarta-feira. Quando nós damos glória para Deus através da nossa língua, nós concordamos com a atividade do céu aqui na terra. Então nós trazemos os milagres para a terra. Falar para glorificar a Deus, falar para edificar pessoas. Um crente nunca deve ter palavras de destruição a pessoas. Tem crente chamando pessoas de demônio, demônio de pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Diabo não sai no grito. E gente não obedece com autoritarismo. Se você precisou gritar, você já não tem mais respeito. E diabo, basta você falar na autoridade do nome de Jesus, bata em retirada, não precisa de muito estardalhaço, ele vai embora. O problema não é o diabo, o problema é crente não autorizado a expulsá-lo, querendo dizer que tem poder, porque sabe sensacionalizar. Em nome de Jesus. Ei, pera lá, em nome de Jesus, bata em retirada. Jesus chega perto do paralítico e com autoridade diz: levanta, anda. Mas agora nós vamos fazer a noite do poder. Isso enche um culto, mas não enche uma igreja. Pessoas cansam dessa ladainha, porque não é como eu falo, mas é com que autoridade eu represento aquilo que eu falo. Se eu não permanecer nele, se eu fico o dia inteiro falando mal dos outros e à noite eu quero falar mal do diabo, que autoridade eu tenho para bater nesse espírito? No tempo certo é importante saber falar, para glorificar a Deus, para edificar pessoas e propósitos, para gerar vida. Nós aprendemos que o poder da vida e da morte está na língua. Se sabemos utilizar, nós comemos do fruto da vida. Se não sabemos utilizar, nós colhemos morte. Palavras são poderosas. Palavras não são neutras. Quando nós falamos, nós temos que entender que aquela semente foi plantada e vai frutificar de um jeito ou de outro. Depende daquilo que a gente escolher. Então o primeiro F, eu acho que a gente está fluente. A gente ficou 4 semanas estudando ele aqui. Falar. Mas Deus não nos chamou para falar apenas. Ele nos chamou também para frutificar. Próximo. Fazer. Bom, fazer é muito importante, mas fazer não pode ser quem eu sou. Eu não sou o que faço. Eu sou e então faço. Você não é o que você faz. Eu acho muito engraçado, às vezes a gente vai em congresso de pastores, conferência de pastores. Acho que não acontece isso com vocês, mas comigo acontece direto. Quando eu vou em congresso de pastores: olá, meu nome é Jonatas, muito prazer. Eu sou o reverendo. Eu sou o apóstolo. Eu sou a presbítera. Eu nem sei se existe, mas eu sou a diaconisa. Eu sou o pastor fulano de tal. E eu pergunto assim: nossa, mas que nome grande que sua mãe te deu. É um nome composto, né? Primeiro vem o apóstolo, o pastor, o reverendo, a diaconisa, o presbítero, para depois vir o nome da pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa que você é. Você é simplesmente filho e filha de Deus. Todo o restante decorre desta identidade. Então eu não sou o líder da igreja. Eu não sou o economista. Sabe, o apóstolo Paulo, o maior conquistador de almas para Jesus do Novo Testamento. O cara que deixou
espalhado o evangelho de Cristo na Europa, na Ásia, na Oceania. Ele diz assim: olha, não tenho minha vida como preciosa, eu abri mão de todos os meus títulos, cidadão romano, criado aos pés de Gamaliel, douto e fluente em várias línguas, isso tudo eu reputei como nada, a não ser Cristo. Ele é a minha identidade, Ele é a minha identidade. Você sabe, outro dia meu filho me perguntou: pai, qual é a sua profissão? E eu fiquei pensando, o que eu vou responder para ele? E a mãe dele logo respondeu: filho, seu pai tem algumas profissões. Eita, me escreveram um papelzinho, eu nem vi. Estamos em 638 dispositivos conectados online. Sejam bem-vindos à quarta profética. E eu tirei onda deles ainda. E a mãe dele respondeu: olha, seu pai tem muitas ferramentas, mas seu pai é o Jonatas. Jonatas significa dado por Deus. Porque, irmãos, com 15 anos eu decidi estudar química, me tornei técnico em química. Meu primeiro emprego foi no laboratório da Ródia. Depois eu me formei em relações internacionais e decidi aproveitar o tempo. Estudei também economia e saí com uma bidiplomação em economia e relações internacionais. E aí eu decidi que a minha vida não era só para essa terra, era para o céu e para a terra. E eu pedi a Deus uma oportunidade de estudar teologia, ganhei uma bolsa de estudos e me tornei teólogo pelo Christ for the Nations. Uau! Que grande porcaria! E depois, quando eu voltei, eu era solteiro ainda, falei: eu vou gastar dinheiro à toa? Não, eu vou investir em sabedoria. A palavra de Deus diz que é para investir em sabedoria. Paguei uma pós-graduação na faculdade Getúlio Vargas e fiz pós-graduação em administração de empresas. Uau! Aí meus parentes começaram a dizer assim: tá bom de estudar. Eu falei: não, eu quero fazer mais alguma coisa. Enquanto eu não casar, eu vou estudar. Então queriam que eu casasse logo, porque eu estava estudando demais. E aí eu fui fazer um MBA na Universidade de Miami em finanças e me especializei em finanças. Foi lá que a nossa pastora curtiu uma foto minha no Instagram. Olha que eu não sou tão velho. E eu falei: o quê? Ei, tem uma chance aí de romance no ar. E ela escreveu assim: feliz nova estação, Deus abençoe seus sonhos, se mudou para os Estados Unidos. E eu respondi para ela assim: para a sua infelicidade não, estou concluindo meu MBA e voltando. E voltei para me casar com ela. Aí depois que eu me casei com ela, eu estive disposto a qualquer coisa, até vender água de coco na praia, para que a gente pudesse formar uma família. E aí me tornei broker. Depois eu fiz ciências políticas. Isso tudo é falta de foco, pastor? Não, isso tudo condiz com as funções que eu exerço ainda hoje. E aí fiz uma especialização em ciências públicas por evidências. E aí depois eu decidi que eu precisava ter uma experiência no mercado dos Faria Limers. Me falavam que eu tinha cara de Faria Limer. Eu falei: então eu vou estudar para ser um Faria Limer. E me tornei um agente autônomo de investimentos. Tirei uma certificação para isso. E aí decidi que poderia migrar para o mercado securitário. E tirei uma SUSEP. E fui ser corretor de seguros. E depois acreditei que poderia trabalhar no mercado imobiliário de alto luxo e pensei: poxa, um dia a gente vai comprar o prédio da Farol, eu quero economizar a comissão. Fui lá e tirei o Cresce, também sou corretor de imóveis. E aí meu filho perguntou: pai, o que você é? Ainda bem que a mãe dele respondeu. Esqueci de contar para vocês que eu fiz um curso de tradução simultânea e me tornei um tradutor para servir dois pastores incríveis que eu amo até hoje, Larry e Dev Titus. E aí eu tirei uma especialização em Business English pela Câmara de Comércio de Londres, para poder fazer alguns arquivos confidenciais do governo. E deixa eu te dizer uma coisa: tudo isso eu tenho como nada, porque para mim o importante é que você saia daqui hoje preparado para saber falar, saber fazer, mas sobretudo para frutificar. Grande porcaria esse diploma que você carrega e que eu carrego, isso tudo fica na terra. Eu tenho uma pasta de diplomas, não adianta de nada quando eu estou com luta, quando eu estou com problema na minha vida, quando eu estou com problema no casamento, se eu estou com problema com os meus filhos, se eu estou com problema na igreja. Eu não vou até os diplomas e recorro, eu vou até o meu pai e pergunto: o que eu posso fazer?
Quando eu tenho um desafio de pessoas estarem me denegrindo por palavras, eu não vou me defender com os direitos e os rigores da lei. Minha esposa é advogada, criminalista, pós-graduada nisso, daquilo, aquilo outro. Eu não pergunto para ela que lei que eu aplico nisso aqui, meu amor. Nós vamos para o céu juntos e perguntamos: Deus, como agimos nessa situação? Porque mais importante do que o que você faz é em quem você está conectado. Fazer não pode ser minha identidade, mas faz parte de quem eu sou para testemunhar quem Ele é. Faz parte eu fazer, faz parte. Na vida a gente precisa fazer alguma coisa. Também essa história de eu sou filho, filha de Deus, carrego o rei na barriga e não faço nada para demonstrar que esse rei está na minha barriga. Ninguém vê esse rei na minha barriga. Eu não dou uma consultoria e mostro Jesus através dos princípios. Eu não posso trabalhar como advogado e revelar que Deus é o justo juiz, mas eu fui um advogado importante para mostrar para o justo juiz, para o juiz dessa terra, que o justo juiz tem razão. Deixa eu te dizer uma coisa. Faz parte do testemunhar, realizar alguma coisa. Então comece a mexer esse popô do banco e comece a dizer: o que é que eu vou fazer para testemunhar Cristo? Quem eu vou trazer para Jesus? Qual pessoa que está com problema que eu posso orar? Quem é que está enfermo que eu posso ministrar unção e declarar curado? Qual é a vizinha que está desesperada por um conselho e não tem um conselho bíblico? Quem é o meu amigo, a minha amiga que já foi para as drogas, já foi para a bebida, já foi para tudo quanto é canto e não encontrou Jesus, não encontrou a solução, não encontrou a resposta? É para essa que eu vou testemunhar. Quando falamos e agimos, nós damos testemunho de quem Deus é, porque Deus fala e as coisas acontecem. Então Deus fala na terra através de quem, meu irmão? Repita comigo: através de mim. Se a sua fala está conectada com o céu, Deus vai falar através de você. Mas há pessoas que estão conectadas às mágoas, há pessoas que estão conectadas à sua própria natureza humana, à carnalidade, há pessoas que não se desvencilharam dos ciúmes, há pessoas que não se desvencilharam da inveja, há pessoas que não se desvencilharam da comparação, e aí elas não conseguem ser boca de Deus, testemunhar Cristo na vida dos outros. Gente, pelo amor de Deus, não sei se você é assim, mas eu já tive preconceito com crente, porque é cada crente meia boca. Aliás, é muita boca, é muita língua, falam muito errado, criticam demais, estão sempre ressentidos, tem mágoa de alguém, tem alguma coisa para falar de alguém sempre. Deixa eu te dizer, fazer tem tudo a ver com dar testemunho. Então quando nós agimos, nós falamos o que Deus faz e acontece. Você nasceu para ser testemunha de Deus. Testemunha de Deus. Eu nasci para isso. Eu não nasci para outra coisa. Onde eu estiver eu preciso testemunhar Deus. Seja através da minha profissão, seja através da minha paternidade, seja através do meu casamento, seja através de um café com alguém. Eu preciso testemunhar Deus. Porque Deus fala e acontece. E essa é a maior coerência que existe entre falar e agir. Todas as vezes que eu falo e ajo correspondentemente, eu estou anunciando que Jesus é de verdade, que vale a pena servir a Ele. As pessoas quando chegam perto de você, querem estar mais perto de Jesus ou querem estar longe de Jesus? As pessoas quando se relacionam com você, querem ir para a igreja ou querem vazar da igreja? As pessoas quando estão perto de você, elas querem conhecer mais a Bíblia ou elas ficam com repulsa da Bíblia? Porque fazer, mas não frutificar, é fazer a sua própria vontade, não a vontade do Pai. Quem só faz, pode se tornar um castor, um ratinho, sabe aqueles castorzinhos de dentes grandes, tico e teco? Faz, mas não está fazendo nada que dá glória para Deus, não está glorificando o Pai. As nossas atitudes precisam estar conectadas ao testemunho que damos de Deus. Por último, frutificar. Frutificar é o propósito de Deus para nós. E frutificar tem muito mais a ver com obediência do que com palavras bonitas.
Frutificar não tem a ver com falar palavras bonitas apenas, mas com um coração disposto a obedecer a Deus. Tem muita gente que sabe falar bonito. Você pode se matricular num curso de oratória e falar muito bonito. Você pode ler a Bíblia e você já vai estar falando bonito. Mas se a Bíblia não estiver dentro do seu coração, se os princípios corretos que você está muitas vezes pregando não estiverem conectados à sua sujeição a Deus, você só vai falar bonito, mas não vai dar frutos. O que são frutos, pastor? Repita comigo: frutos são vidas. Começar da sua, vidas. Vidas com propósito, vidas perto de Deus, vidas vencendo desafios, vidas vencendo estações difíceis, vidas restaurando outras vidas, vidas que não se importam com o próprio umbigo, mas que se submetem a Deus em adoração. O que mais? Frutificar tem a ver com submeter as minhas ações. Sabe, só fazer pode ser um monte de besteira sendo feita. Não, eu fui no culto e o pastor me ensinou que eu tenho que fazer. E aí você acorda, nem vai orar, nem pede sabedoria para Deus e começa já a fazer um monte de coisa errada. Faz negócio errado, compra carro errado, vende casa errada, entra em relacionamento errado, troca de emprego errado, porque está simplesmente fazendo. Fazer sem antes se submeter a Deus no que vai fazer, não vai dar frutos. Eles estão ensaiando para o evangelismo que vamos fazer no carnaval. Uma salva de palmas para Jesus. Falado está, agora bora se movimentar. Eles estão ensaiando para o evangelismo que vamos fazer. Vamos trazer muitas vidas para Jesus. Nós vamos dar um copinho de água assim. Aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Vem e vê! Vem cá! Vem ver. Quem veio na conferência sabe. Jesus já preparou uma bênção para você. Vem cá! Vamos? Vem ver. Jesus já preparou uma bênção para você. 3 lições que eu aprendo com esse F3. A primeira: Jesus é a videira, não eu. Jesus é a origem, eu sou só o reflexo, eu só sou a imagem. Então quando eu abro a boca, eu tenho que falar como Jesus falaria. É tanta gente dizendo que está falando a verdade quando está falando do coração ressentido. Jesus não tem nada a ver com o coração ressentido. Se você é a imagem de Jesus, se você é um ramo estendido de Jesus, você vai falar o que Ele falaria. Não dá para falar de qualquer jeito, não dá para falar qualquer coisa. Não, mas eu tenho um compromisso com a verdade. Eu não sei qual verdade você tem compromisso, talvez a sua própria. Porque o caminho, a verdade e a vida é gentil, manso e humilde de coração. O nome dele é Jesus. Eu não falo o que eu quero, eu falo o que Jesus falaria. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não fala o que quer, você não fala o que tem vontade, você fala o que Jesus falaria. E tem horas que Jesus não falaria nada. Jesus não falaria nada. Jesus não falaria nada. Diante de Pilatos, todos acusando a Jesus, Jesus diz o quê? Nada. Como uma ovelha muda, ele foi ao matador. Mas estão falando de mim, estão manchando minha reputação. Que grande coisa é sua reputação, herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Você já foi crucificado e eu também. Morto não tem direito nenhum. Deixa falar. Palavras maldosas nunca vão contradizer frutos deliciosos. Já fomos limpos por meio da palavra, não precisamos reproduzir retórica ressentida, retórica de justiceiro. Leia Isaías 49, tenho me afadigado, tenho trabalhado tanto, parece que o meu direito foi esquecido. E sabe o que ele diz? O seu direito
está diante de mim. Sou eu que vou te defender, filho. Sou eu que vou te defender, filha. Em julho, sou eu que vou defender você que está sendo oprimido, você que está sendo mal falado, você que está sendo caluniado, você que está sendo colocado para baixo, você que está sendo amaldiçoado. Pastor, me amaldiçoaram. Foi mesmo? Quem é o homem para amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Quanto mais falam, mais a gente cresce. Jesus é a árvore, nós somos só a extensão dessa árvore. Nós fazemos somente o que a gente vê Ele fazer. Eu não faço o que eu quero fazer, irmãos. Você faz? Você faz, você que está online, você faz o que você quer fazer? Porque se você faz o que quer fazer, você não está no propósito de Deus. A gente não faz o que quer fazer, a gente se submete a Deus. E é tão simples. O que Jesus faria? Faz essa pergunta. Número 1, o que Jesus falaria? E número 2, o que Jesus faria? É tão fácil. O evangelho é tão simples. É a gente que complica porque a gente quer fazer do nosso jeito. Por último, a terceira lição é que é impossível estar em Jesus e não dar frutos. Quem está em Jesus dá frutos. E aí até uma pergunta para a sua autoavaliação: quais frutos você tem dado? Sabe, eu sei que você gosta muito do culto da quarta profética, eu sei que você vem no domingo de manhã, eu sei que você está se sentindo bem aqui, mas deixa eu te perguntar uma coisa: é sobre você se sentir bem? Ou é sobre a gente dar frutos? Quantas pessoas vieram para Jesus através da sua vida nesse último ano? Quantas pessoas você pôde melhorar a vida delas? Nem que tenha sido com uma oferta, nem que tenha sido com um conselho, nem que tenha sido com um tempo de qualidade. Quantas pessoas você já compartilhou bondade, benevolência, paciência neste ano? A vida não é sobre apenas estar em Cristo, mas dar frutos que Ele daria. Jesus estava o tempo inteiro ensinando, tendo paciência, sentando com o pecador, mas nunca se ajustando ao pecado, mas transformando o pecador em santo. Jesus, ele não tinha amizade com o pecador, mas ele também não tinha preconceito com o pecador. Ele simplesmente sentava. É natural. Eu sou o sal e a luz, eu vou influenciar você, não é você que vai me influenciar. Você está achando que vai me levar para a balada, pois eu vou te levar para o culto. Você está achando que eu vou começar a falar palavrão igual você, está errado. Você vai começar a declarar as palavras de Deus, palavras de vida eterna. Olha, você está achando que eu vou entrar nessa história de maldizer, mas eu vou falar bem de quem me maldiz e eu vou orar para quem está falando me caluniando, porque a palavra de Deus diz que é para ser assim. Por último, depois disso, depois de concordar esses 3 Fs, sabe o que vai acontecer comigo e com você? Fiquemos de pé na presença de Deus. Pode pedir o que você quiser e te será feito. Pastor, é isso? É isso. Eu fiquei impressionado também com isso. Esse texto é muito profundo. Eu poderia pregar ele por horas. Ele é muito profundo. Mas é basicamente isso. Se você tiver coerência entre falar, fazer e frutificar, sabe o que vai acontecer com você, Farol? Pode pedir o que você quiser e vai acontecer. Pastor, é verdade isso? Te pergunto, tem alguma coisa difícil para Deus? Levante sua mão a Ele agora. Peça para que Ele traga coerência entre o seu falar, o seu fazer e o seu frutificar. Peça coerência para Ele. Peça que Ele coloque os 3 F em dia na sua vida. Peça o que você quiser depois disso. Você está sonhando com o quê? Com a salvação do seu cônjuge? Você está sonhando com o quê? Com quitar suas dívidas financeiras? Você está sonhando com o quê? É uma casa própria? Pode pedir o que você quiser, porque é a vontade dEle realizar. Ele ama realizar os sonhos dos seus filhos obedientes e submetidos à sua vontade. Nessa noite, Pai, nós estendemos as nossas mãos em rendição ao Senhor, declarando que a nossa língua vai estar completamente obediente às suas palavras. Te pedindo uma coerência entre o que falamos e o que fazemos, para que não sejamos de maneira alguma encontrados falsos, hipócritas, mediante os desafios da vida. Pode limpar a gente, pode purificar a gente, Senhor. Pode passar, Senhor, a sua faca não para nos cortar da videira, mas para tirar as arestas que estão sobrando e que nos impedem de realizar o seu propósito. Depois disso, Pai,
eu oro para que o Senhor traga uma frutificação sobre essa casa, como o Senhor fez nesse último final de semana, através dessa conferência Ser. Eu oro, Pai, para que o Senhor comece a trazer frutificação sobre os seus filhos e filhas aqui presentes. E agora, Pai, nós oramos para que o Senhor conceda os desejos do coração dos teus filhos e filhas, conforme a tua vontade. Abra portas de emprego àqueles que precisam, abra portas de negócios àqueles que estão sem negócios, abra portas financeiras àqueles que precisam de solução, mas também, Senhor, abra portas de corações que estavam fechados, restaura relacionamentos aqui. Pai, eu quero orar nessa noite, clamando para que tudo aquilo que pedirem no teu nome seja feito. Restaura a fé, restaura o chamado, restaura ministério, restaura a esperança, restaura os pensamentos. Restaura, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus.